Bueno, Nido é uma experiência única, é uma experiência muito especial no tempo que estamos, por as condições desse lugar, desse espaço e como maneja Tamara para que a gente esteja aqui propondo essa ideia de imersão, de residência assim juntos. E eu como anfitrião esse ano, de estar aqui no ano passado, como me conectei muito com esse espaço e a questão que me vino foi de perguntar de que futuro estamos falando, assim como uma tentativa de abrir mais que de solucionar ou de ter como uma clareza do que é o futuro, temos que decidir, abrir possibilidades outras. E aí me veio como eixo curatorial muito a ideia de invitar mulheres criadoras, porque me parece importante esse lugar e mais que um lugar a dar às mulheres, porque me parece que tem esse espaço em elas, em seu corpo, em suas experiências de vida, é de escutá-las, como de trazê-las para que alguma coisa se passe. Então eu invitei a mulheres de gerações distintas, de idades distintas, com trabalhos muito distintos, algumas que são mais, que vêm mais diretamente das artes do corpo, outras que vêm mais da teoria, de contextos muito distintos para estar aqui, e a verdade é que estou muito contente com como se passou assim a ideia de como logramos atravessar obras de mulheres e pensamentos, falas de mulheres que se posicionam no mundo. Então para mim foi como que se instalou uma coisa muito linda, que foi como uma energia feminina, um lugar de escuta, de estar juntos e menos de competição, que é mais o de tomada de poder, que é mais comum entre os homens. Então me pareceu lindo também uma experiência para os homens que estiveram aí, para entrar em contato nessa energia que era tão latente, era tão presente e que de alguma maneira se deu também por essa apresentação das obras. A mim me parece importante seguir defendendo um espaço de que as obras, os artistas se mostrem com suas investigações, com suas inquietações, e que as obras artísticas sejam todavia um pretexto para que se hable de onde estamos nesse mundo, como estamos manejando as coisas. Para mim não é só fazer a fiesta juntos, estar juntos bem, fazer um churrasco, não? É como também dar-nos o que pensar, ponermos em lugares distintos com as obras, com todo o trabalho de prática que foi feito. Então eu tenho que agradecer enormemente ao que se criou aqui, porque para mim me parece especial esse momento parece que se suspende assim uma espécie de juízo ou uma obrigatoriedade com a vida. Isso me parece muito saudável, como muito importante e necessário hoje para se pensar no mundo. E aí tem esse lugar da arte, de manejar isso através dos pensamentos dos artistas, através dessas obras. E para mim é muito... Eu saí muito transformado de Nido no ano passado, e na verdade que passei todo o ano falando com Tamara e com Santiago e com as pessoas invitadas sobre estar aqui e fazer esse festival com condições muito precárias, com quase nenhuma condição. Me parece também que mais do que estar aqui como que me colocando numa posição não tivemos, me parece que é importante nos colocarmos na posição de o que conseguimos lograr sem plata. O que conseguimos lograr que as pessoas estejam aqui, que a organização se dê, que a comida seja feita por essa equipe maravilhosa, que sim, eu tenho que agradecer pela sensibilidade que trazem a esse encontro através da comida que está aí a cada vez que saímos de uma prática. Então tem aspectos muito sensíveis e muito complexos, pero que para mim muito presentes numa ideia de pensar o mundo, de pensar as relações do mundo, de como estamos, de onde estamos, o que estamos necessitando. Então, para mim, o que se dá aqui é esse momento de estar pensando, falando, intercambiando. Esse ano se falou recém de que a telepatia, que foi uma prática que vino, como isso foi ampliado para as relações entre os estrangeiros que não se falavam e os que também se falavam em outras línguas. Então
para mim se cria aí uma possibilidade enorme que tampouco é de uma resolução, não é um cierre. Penso que a cada vez estamos abrindo mais possibilidades. Não de entrar na cárcere é como de abrir possibilidades, de se falar, de se pensar o outro, que me parece um projeto muito lindo, ter aqui as trans e natureza trans como uma resistência de gênero em Rivera, uma cidade tão conservadora, tão ligada a uma ideia de direita, me parece de total importância. Eu sinto que é o que a gente pode fazer. Sinto que, claro, que há sempre possibilidades outras de se fazer de outras maneiras, de ter mais tempo, tá? Não sempre uno se faz assim, uma avaliação do que poderia ter feito, e claro que tem muitos pontos aí, mas eu, na verdade, muito contente, muito agradecido a essas mulheres, a como se deu assim a passagem de uma coisa a outra, como cada uma traje uma coisa para outro, que me pareceu de uma sensibilidade enorme, me parece a função da arte. Então, eu desejo, muito agradecido ao convite, muito satisfeito, verdade, que como muito, assim como sentimento de missão cumprida, de uma maneira muito digna, assim, muito feliz, que me cheina muito de muita coisa para minha vida e para meu trabalho, además. Então, eu só quero dizer assim a importância de seguir se fazendo esse projeto, de seguir pensando como fazê-lo, de quizá mantê-lo assim de alguma maneira, mesmo que não ampliando, mesmo que não criando todas as condições, pero de pensá-lo como algo muito necessário, muito importante para fazer e eu verdade que muito agora atento assim com essas brechas que se abrem no pensamento, em las maneiras de se conectar com as pessoas, e me sinto muito agradecido, verdade que muito lindo, me lo passei muito bem. Para mim, muitas coisas. Para mim, eu sou sempre muito fascinado por as pequenas coisas que se fazem entre a gente e nas instâncias de trabalho, de convivência, como por exemplo um dia que havia 3 chicos em uma árvore colgado aí, como pequenas interferências no cotidiano, em la vida, las pequenas gentilezas de um com o outro, cuidado. Para mim, a programação me moveu muito como ideia assim de uma programação, quer dizer, de um intervalo de 6 dias, mirar obras, ter artistas produzindo suas obras em condições muito específicas, sem perder por nada o valor das obras, pelo contrário, intensificando esse valor, porque essas obras estão colocadas em um contexto, por exemplo, sair da charla de Vitória e passar a la dança de Adriana, o pensamento de Sueli com a obra de Tamara, questionando toda uma obra que está sendo feita aí, não? La Camila, que é uma jovem uruguaia, com La Latifa, que é uma artista muito mais experiente, muito mais consagrada no mundo para o cierre. La Fernanda em Rivera, aí entre Rivera e Santana do Livramento. La Vanessa, La Regina trazendo o campo. La Carolina trazendo a prática, que abriu todo um espaço aí, a natureza trans e o trabalho na cárcere, como já havia dito, e todas as pessoas que compartilharam de alguma maneira alguma coisa aqui, me parece assim como que eu estou super cheio, e para mim isso me comove enormemente, porque me parece que juntamos aí, claro que essas obras existem, poderiam existir, não em suas condições até originais, com todo um aparato de luz, pero existiram aqui a partir de uma necessidade, um desejo, porque essas pessoas vieram movidas. Me ouvidei de falar de Maeva, trazendo Carlota Queda, toda essa linhagem da dança butô nas mulheres, também uma jovem artista, assim, em contraponto a outros artistas. As obras me comovem e me intrigam muito todavia, mais que qualquer coisa, a possibilidade de haver esses cuerpos que bailaram, ou que hablaram, ou que trouxeram alguma coisa aí nesse momento de apresentação, ou no momento de uma charla. Isso me parece de uma força enorme, e é muito para além dos mercados ou da produção, vamos produzir coisas, pero as coisas que já estão. Então
eu todavia muito impactado assim com isto de las pessoas que aqui estiveram, de todos que se movem a venir e que toda a maneira que encontraram maneiras de estar aqui. Me parece muito importante e é o que me está tomando todavia para minha vida, não porque minha vida é muito meu trabalho e eu com minha vida, o que passou de lindo nesse sentido é que eu estive com minhas amigas, com a gente que quero muito e que tenho uma conexão e que umas por muito tempo, outras por muito pouco tempo, outras de uma maneira que se está começando alguma coisa, não são, pero são todas pessoas que eu estou conectado e eu tentei partir desse lugar da amizade, da afetação de a tentar produzir essa afetação em los outros. Então, na verdade, me sinto assim também muito cerca de uma gente muito próxima de mim já e que tive la semana a possibilidade de conviver muito de cerca, e isso me parece super lindo e super rico. Isso me transforma totalmente a vida, me dá muita esperança. Sim, estamos aí muito com essa esperança em Brasília, assim como com esse golpe. O que nos resta é um pouco de esperança e aí a ver como produzir outro tipo de esperança, que não mais esse mais passivo, mais de esperar que alguma coisa se passe, mas a esperança para acionar lugares, pessoas e situações e condições humanas, para que daí se genere alguma outra coisa, não a esperança em la ação, em el fazer, em el meter-se, e não de la espera, de la contemplação necessariamente, ou de um estado quase de merecimento, porque para mim o que está passando é muito duro, de la crise no mundo, e tampouco é só em Brasil ou em Sul-América. As crises são outras, têm outras caras e são as mesmas com outras caras em muitos lugares do mundo, e eu trabalho e vivo aí também. Então, para mim é muito importante transformar isso numa força de meter-se, de buscar sentido e como podemos, e como artista, minha maneira é através da arte, através do corpo, através do toque na gente e aí outra forma, pero essa é a maneira que eu sinto que posso nesse momento manter a esperança e tentar de alguma maneira transformá-la em uma outra coisa mesmo, que é um trabalho bem grande, pero aí temos. É um problema muito complexo, además porque não temos tempo, não havíamos tido tempo de estar muito aí com todo o trabalho que temos, e foi na verdade muito lindo. Uma coisa que me moveu muito aqui é estar com a equipe de campo. Para nós foi muito importante estar aqui no nível pessoal, mas no nível de trabalho, no nível de redimensionar o que estamos fazendo, e não só pela charla, mas por estar aqui participando, e para mim de ver, estar com essa gente que trabalha em outros contextos, em contextos com outras línguas, em outros lugares, me pareceu como muito lindo e muito forte como estamos. Então, para mim, o que descobrimos aqui é que campo é muito mais que um só lugar, mas é uma compreensão de estarmos juntos. E agora recente tivemos um encontro muito lindo aí abaixo de uma árvore que hablamos disso, que temos que encontrar uma solução prática para uma coisa, pero que pelo menos me parece que reforçando muito as conexões entre nós outros, de compreensão de que trabalho estamos fazendo e como estamos manejando esse trabalho, como temos que seguir de alguma maneira, porque é o que temos, é o que nos sustenta, e mais que para ser importante para o mundo, que me parece que sim, é muito importante para nós outros. Então aí temos que ir para amigos e para pessoas cercas. Então aí também me parece que temos que compreender e seguir. Então sim, é como uma situação, mas a verdade é que aqui, de estar aqui, nos abriu como muito esse tipo de esperança, esse tipo de maneira de estar juntos, que estando aí, claro, sempre se queda mais difícil para nós outros reconhecer coisas, pero a maneira como a Regina ha traído o trabalho, a ideia toda do que fazemos, me pareceu que é uma coisa muito potente, que não podemos solo, não, e que não podemos que resistir nesse momento. Significa também encontrar soluções para mover o problema, para estar no problema, porque vai continuar. Não sabemos todavia como fazê-lo, pero na verdade que como
sinto que salimos muito mais cheios assim de uma esperança e de uma constatação de que é um projeto que tem que seguir e é nossa vida, nosso trabalho, então há que seguir. Não, para mim fica lá com a ideia assim de que o futuro é uma coisa muito aberta, é um tempo não linear, não cronológico, não se trata do ano que vem, pero que se trata de uma condição humana de sobrevivência, e sobreviver não é só econômico, é também todo é lúdico, todo é espiritual, todo é corporal, a força do corpo de estar aí e levantar-se todas as manhãs para fazer alguma coisa. Então me parece que lo tenemos que fazer esse futuro. Saio daqui um pouco com essa ideia de que o futuro lo tenemos que tomar em las manos e fazê-lo, e sem saber exatamente o que estamos fazendo, sem saber exatamente por que ou para onde estamos indo. Pero isso também me parece um dado muito importante de crer, acreditar que lo podemos fazer um futuro que está aí sendo negociado entre o mundo com essas árvores e com todas as outras inteligências e vidas que há no planeta. Me parece que estamos aí chegando num momento no mundo de pelo menos começando a falar de outras coisas que não só de nós outros. Estamos aí nesse intento, e aqui unido nessa semana me parece que praticamos muito isso. Me recordo da primeira charla que Vitória perguntou se alguém podia apresentar as árvores, que me parecia lindo como a entrada de uma outra sabedoria, de um outro lugar, de uma outra coisa aí adentro. Então eu penso que estamos aí, que o futuro se abre como uma possibilidade, que mais do que uma visão assim nostradâmica do que vai passar, me parece que é uma possibilidade aberta. Isso é muito forte para... Há muito risco, há muito medo quizá, mas também há muita beleza de sentir que é como uma coisa que vai passar que não sabemos exatamente que como. Muito lindo, muito lindo. Bien, gracias.